Queridos irmãos, vamos dar sequência ao vídeo 49. Então, aqui ainda é sequência da pergunta 653, que é a adoração exterior. Então, Allan Kardec ele continua fazendo perguntas na 653. Ele pergunta assim, será útil a adoração exterior? Então ele está perguntando aos bons espíritos se tudo o que nós acabamos de dizer como sendo adoração exterior, se é útil, né? Se nos traz algum benefício, se nos ajuda em algo, né? Porque tudo tem, me desculpe, tudo tem uma causa, tem um porquê, tem uma razão. Não existe efeito sem causa, toda causa gera um efeito. Não é verdade? Então, como se diz aquele ditado, onde há fumaça há fogo. Então, se existe a adoração externa, exterior, né? Existe uma finalidade. Então, nós temos que saber que finalidade é essa. Se é uma finalidade positiva ou se é uma finalidade negativa, né? Quantas pessoas têm o hábito de receber em sua casa, principalmente os católicos, que a gente respeita. Eu estou comentando isso, gente, não é falando mal, tá? Para você entender. Isso aqui é um estudo. É um estudo embasado na doutrina, na ciência espírita, codificada por Hipólito e Leon Denisard de Rivail. Não é algo que nós estamos inventando. Então, muitas pessoas têm o hábito de adorar, de receber em seus lares a Mãe Rainha. Quem somos nós para dizer que essas pessoas estão erradas? Nós não somos ninguém. Nós poderíamos dizer, isso aí é misticismo, isso aí é charlatanismo. Ora, mas se levarmos ao conhecimento das pessoas dessa forma, se sairmos dizendo isso, estaríamos contra os princípios das leis de Deus, delegadas por nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, principalmente quando ele disse, eu vou abreviar a história, quando ele disse aos nossos irmãos que levaram até ele uma meretriz, que lançassem a primeira pedra, que jogassem a primeira pedra, aquele que estivesse sem nenhum pecado. E como ninguém estava sem nenhum pecado, ninguém se sentiu o direito de apedrejar aquela nossa irmã. Então nós vemos tantas pessoas, Jesus também não a condenou. E também não foi conivente ao erro que ela cometeu. Até porque, para haver uma
meretriz, vou usar outro termo. Para haver uma adúltera, tem que existir um adúltero. E apresentar apenas a adúltera, mas não apresentar o adúltero. Então, como julgar uma parte se a outra encontra-se oculta e protegida, principalmente naquela época, pela lei mosaica, as leis de Moisés, e também pelas leis romanas. É óbvio que nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia que tudo não passava-se de uma artimanha para ver qual seria dele a opinião, né? Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro, ou, por exemplo, num ídolo, né? Num pagão, mas vamos usar, se não consistir num ídolo. Sim, se não consistir num vão simulacro, né? Simulacro, num ídolo, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas o que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então nós temos que prestar muita atenção nessa resposta. Sim, se não consistir num vão simulacro, num vão ídolo, um pagão ídolo. É sempre útil dar um bom exemplo. Nós temos que dar bons exemplos. É-nos exigido automaticamente que façamos a nossa parte, que possamos dar a nossa contribuição em matérias de exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Tá vendo? Às vezes a pessoa pensa que aquele proceder é aparente, né? Piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Porque tudo tem que ter um respaldo. E se você não se encontra respaldada numa, vamos assim dizer, numa ciência, numa imortalidade, né? Numa lei eterna, como a doutrina mesmo dos espíritos, que nos esclarece a imortalidade da alma, que também é imutável. Obviamente, o indivíduo ele acaba se perdendo. Então, é necessário conhecimento de causa e efeito. Questão de 654. Tem Deus preferência
pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha só para você ver. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Né? Será que Deus prefere certos tipos de adorações? Eu adoro Deus assim. Eu já adoro Deus assim. Então Deus, será que Deus, ele tem lá algum tipo de distinção de adoração que ele prefere mais? Eu gosto mais dessa adoração aqui do que aquela ali. Primeiramente, no esmiuçamento, essa pergunta ela é composta-se de sentido duplo. Olha só, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Tem Deus preferência. Deus não tem preferência em nada. Por que Deus não tem preferência em nada? Porque Ele é absoluto em tudo. Preferência tem aqueles que ainda são inferiores. Preferência tem aqueles inferiores e vamos fazer uma comparaçãozinha, por exemplo. Você faz um churrasco na tua casa. Aí você convida seus amigos. Aí você não sabe qual a preferência de carne e de bebida dos teus amigos. Mas você banca tudo. Você entendeu? Aí chega lá, tem uns que você chega e leva até a mesa dele uma refrigerante e fala assim, não, a minha preferência não é refrigerante, é uma bebida quente. Você leva uma carne mal passada e fala, não, a minha preferência é uma carne bem passada. Você leva uma linguiça bem assada, fala, não, a minha preferência é uma linguiça mal assada. A minha preferência é uma roupa assim, é um tênis assim. Você está entendendo? A minha preferência é por uma alimentação assim, tá. Preferência. Tem Deus preferência? Você entendeu? Não. Aqui vai dizer de outra forma, mas é para nós raciocinarmos. Deus teria preferência se ele fosse primitivo, se ele fosse carente, se ele necessitasse de tudo que existe aqui na Terra. Mas como ele é absoluto, é onipotente, onisciente, ele é o alfa maior, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele vai querer o quê? Com essa banalidade que existe aqui na Terra? Gente, pelo amor de Deus. Você acha que Deus vai sentir prazer nas preferências banais que existem aqui na Terra? Deus vai preferir uma cerveja do que uma pinga? Um rabo de galo? Deus vai preferir uma vodka do que um whisky? Não, gente, vamos raciocinar. Deus prefere os que os adoram do fundo do coração, com sinceridade.
Só que isso aqui também é relativo, tá bom, gente? Os bons espíritos, assim, eles têm que colocar para que possamos raciocinar. Ó, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que se julgam, honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Não é Deus que prefere, e sim as leis de Deus. Porque a lei é uma. As leis é um conjunto que se aglomera na coletividade. Aliás, é um conjunto da coletividade que se aglomera na unidade. Você entendeu? Entendeu? Sim, você é muito inteligente. Então, o que acontece? Mediante essa situação aqui, tudo que nós praticamos de bom fica registrado nos nossos arquivos e nós mesmos é que auto nos beneficiamos, auto nos usufruímos de tudo de bom que nós praticamos ou deixamos de praticar. Mas foi colocado que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração para que pudéssemos raciocinar. Aí você pode me dizer, então a pergunta está errada e a resposta também? Não, gente, está tudo certo. Como 1 mais 1 é 2, a pergunta é 1, a resposta é 1, então gera-se o número 2. Você entendeu? Então não tem nada errado. Nós é que temos que separar uma coisa da outra e analisar que Deus, ele não é assim tão insignificante, tão banal, ao ponto de sentir desejos e ter preferência por isso ou por aquilo. Quem tem preferência são os espíritos inferiores como nós. Analise você quantos tipos de preferência você tem. Você prefere tantas coisas. Você prefere um cafezinho mais doce. Você prefere uma aguinha mais gelada. Vai me dizer que não é. Você prefere um arrozinho com feijão preparado na hora. De fato é gostoso, mas você não prefere? Tem uns que preferem o arrozinho com feijão esquentado na volta do dia. Não é verdade? Tem uns que preferem tomar banho de sol. Preferências. É a carência, a necessidade que nós temos. Necessidade que Deus não tem mais. Não é que Deus não tem mais. É que Deus nunca teve. Mas os bons espíritos tiveram que usar dessa forma para que pudéssemos entender, né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai, assim, todos os que lhes obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam, né? Olha só para você ver. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhes obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Olha só para você ver como coisa interessante. Ele atrai a si todos os que lhes obedecem
as leis. Então você obedeceu uma lei de Deus, você por ele é atraído. A lei do amor, a lei do progresso, a lei da caridade. Você entendeu? Isso é lei de Deus. São leis de Deus. Você não precisa praticar todas as leis de Deus para que você, por ele, seja benquisto. Não. Dê o melhor de você naquilo que você melhor sabe fazer. Se você está varrendo a casa, varra com amor. Se você está lavando os talheres, lave com carinho. Tem pessoas que às vezes reclamam de lavar os talheres. Nós deveríamos agradecer a Deus, gente, poder lavar talheres, sabe? Os talheres, sabe por quê? Talheres sujo, sinal que há comida naquele lar para saciar a fome das pessoas que ali vivem. Nós temos que aprender, gente, a enxergar o lado bom, o lado positivo das coisas. E é justamente pelo fato de nós enxergarmos o lado negativo que distorcemos a realidade do processo evolutivo. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Olha só para você ver. É uma pessoa hipócrita, né? Aquele cuja piedade se cifra, né, nos atos exteriores. Mau exemplo dá aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Quantas pessoas, às vezes, que apenas para satisfazer a sociedade, para satisfazer a humanidade, para satisfazer uma hereditariedade, se firmam ali naquele falso procedimento contra si próprio, mas para agradar esse ou aquele. Isso é ser hipócrita, entendeu? Isso é ser hipócrita. Devemos ser autênticos. Sim, sim, não, não. Devemos respeitar todo mundo, mas devemos também exigir que todo mundo nos respeite. Agora, quando as pessoas não nos respeitam, é porque nós damos maus exemplos. Então é natural que semelhante atrai semelhante, não é verdade? Vamos ao próximo vídeo.